Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha experiência com essa doença, que é o Covid. Então eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco 3 segredos, 3 aprendizados que eu tive com essa doença. Que é como eu me senti, o que eu aprendi e o que mudou. São as 3 perguntas que surgem diante de todo acontecimento, toda doença nova das nossas vidas. Tá? Então eu vou falar sobre várias perspectivas. Quero contar um pouco dessa minha história. Mas antes de contar a minha história, quero contextualizar a conversa, o porquê de tudo isso e que momento nós vivemos no mundo. Então, a partir de... Aliás, a gente, falando em Nova Zelândia, a gente foi para o Brasil... saiu do Brasil em fevereiro do ano passado, chegamos lá. Em 3 semanas, 2, 3 semanas, entrou a epidemia, a pandemia mundial, e houve uma grande mudança. A fronteira da Nova Zelândia fechou, ainda está fechada, né? E foi isso. Então a gente acabou ficando lá e foi uma experiência muito boa. Aconselho a todo mundo, quem quiser depois dicas, fazer um período sabático para a sua vida, precisa de planejamento, um pouquinho de coragem e é recompensado em 10 vezes mais do que você investe, tá bom? Então, o que o mundo vive hoje? O mundo vive algo que a gente jamais imaginou, né? Nós estamos presos nas nossas casas, pessoas no mundo inteiro, na Alemanha ficaram presos de 1º de novembro até agora em junho, assim, sem sair, era coisa assim, saiu que não tinha um motivo, era multa, tem gente que acabava sendo preso, acabou sendo algo muito chocante no mundo todo, no primeiro momento, essa tentativa de manter as pessoas em casa, para impedir o contato e, de alguma maneira, tentar impedir a disseminação. Então, foi uma estratégia, alguns lugares não aderiram a essa estratégia, como a Suécia e ali do lado e a Coreia do Sul não aderiu a esse lockdown dessa maneira, né? Então tem várias experiências mundiais, o Brasil também passou pelas fases dele, tivemos tudo a seu tempo e agora estamos aí com uma campanha de vacinação desde, se eu não me engano, de dezembro do ano passado, e vacinas sendo produzidas no Brasil, no mundo todo, e agora crescendo, passando para a 3ª dose, e agora querendo vacinar adolescentes. Enfim, todo esse processo, nós não sabemos exatamente como que isso agiu, se foi realmente pela vacina ou foi pelo psicológico das pessoas se sentindo mais seguras, com menos medo, para ter essa diminuição de casos que estamos observando no mundo todo. Embora alguns lugares, por exemplo, como a própria Índia, não foi com a vacina, foi com o tratamento precoce e com o tratamento de substâncias que são vistas com um olhar suspeito por entidades internacionais como a Organização Mundial de Saúde, o FDA. Mas, como eu disse, tem países, cada país tem uma estratégia, tem uma experiência, e isso tem sido mudado, né? Na Europa, alguns países fizeram a vacina, outros países, como a Hungria, optou por fazer tratamento precoce. Enfim, isso gerou resultados que agora, o que nós temos? Nós temos que olhar para tudo isso com um olhar sem preconceito, ou em espanhol, né? Sem prejuízos, não é isso, Jaqueline? Sem prejuízos, quer dizer, sem prejuízo, né? E sem preconceito, que é a tradução literal. O que acontece com uma doença relativamente nova, né? Desconhecida no ser humano, e os sintomas são os mais diversos possíveis, a gravidade é a mais diversa possível, existem casos assintomáticos até casos extremamente graves. Os casos extremamente graves estão na faixa aí de 3%, sendo que a mortalidade varia entre 1% e 2%.
Então, esse é o quadro atual. No Brasil e no mundo, as taxas estão diminuindo, mas começando em alguns países, novas ondas, alguns terceira, outras quarta onda. Israel, por exemplo, é um país de uma pequena população, um pequeno espaço de terra, onde se podia controlar tudo, que vacinou, se não tenho certeza, mas mais que 90% da população. Então, existe hoje dados já, as repercussões disso, está tudo aí disponível para as pessoas. Tá? O que eu quero falar? Quero falar que, com tudo isso, eu estava na Nova Zelândia, a gente ficou longe de tudo isso, né? Embora a gente pegasse notícias, e eu mesmo não cheguei a ver nenhum caso de Covid lá. Acompanhei casos de Covid de pacientes meus aqui pela internet, que chegaram a ficar internados, e pacientes que tomam homeopatia 5, 10, 15, 20, tem paciente que toma homeopatia há 30 anos. Então, todas as pacientes minhas que tiveram, a maioria foi tratada em casa, não teve complicações. Teve um caso que precisou ser hospitalizado, e saiu bem, não precisou ir para a UTI. Então, assim, eu comecei a ver que as pessoas que tomavam homeopatia tinham uma ótima evolução. Muito bem. Pessoas homeopatizadas também, acompanhei também algumas pacientes do Matheus Marim, que chegou a tratar 150 casos, segundo ele mesmo me falou. Então, e aí, mais recentemente, eu entrei em contato com todas essas opções de tratamentos, que é o tratamento precoce. Quais são as drogas hoje que têm comprovação científica, com trabalhos sérios, desse tratamento precoce? E são muitas, né? São mais de 63 trabalhos que comprovam que esse tratamento precoce tem muito bons resultados. Tá? Mas isso não é interessante, porque são drogas muito baratas, drogas que já têm o direito dela já prescrito, então não é direitos autorais, quando você tem que pagar para produzir, né? Você faz o registro, né? E essas drogas não, são muito baratas, custa com 4, 5 dólares você faz um tratamento completo. Então, não é interessante a nível financeiro para quem vende, e é interessante para quem compra, e além do mais, os resultados são muito bons, né? O que hoje existe é dois lados. As pessoas que são a favor da vacinação, outros que são contra a vacina. Então, uma polaridade. Daqueles que dizem que você tem que continuar em casa, não pode ter contato com ninguém, tem que usar máscara, o álcool, tudo mais, aquela coisa, e não ficar... E tem gente que já está muito mais aberta, ameno, viaja, sai, vai para a rua, usa máscara e tal, mas... Enfim, então existe... É uma doença que está polarizando, uma doença que está dividindo muitas opiniões, as pessoas e os países, né? Qual que é a minha posição? A minha posição em relação a isso eu sou a favor da não obrigatoriedade da vacina. Aquilo que é bom por si só. Você não precisa obrigar ninguém a fazer, porque é bom, né? Então, eu acho que o ser humano tem capacidade de desenvolver um livre-arbítrio que nós temos e conscientemente arcando com as consequências de tudo. Há riscos na vacina? Sim. Há vantagens na vacina? Sim. Há riscos em não vacinar? Sim. Há vantagem em não vacinar? Sim. Então, o que a pessoa vai escolher é que tipo de risco que ela quer assumir e viver, né? E que tipo de vantagem ela quer assumir e viver. Só isso. E que os outros respeitem esse direito. Então, quem não vacina, respeita quem vacina. E quem vacina, respeita quem não vacina. Até porque cada um vai fazer a sua escolha segundo uma história, segundo seus próprios argumentos e elementos para essa escolha. Tá? Quaisquer que sejam, todos nós devemos e podemos ser respeitados pela nossa escolha.
Quem tiver perguntas, escreva a pergunta aí ou mande depois na interrogaçãozinha, no final eu vou responder. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que essa semana eu conversei com o Danny Johnson, com quem eu converso uma vez por mês nos últimos 3 anos, mais ou menos. E ele falou, eu falei para ele, não sabia que eu tinha tido Covid. Como é que foi? Eu fiz. A gente faz uma doença. A gente faz Covid. Como assim a gente faz? A gente não pega? Há controvérsias. Existe o vírus. Sim, o vírus, um vírus. Não se sabe se foi um vírus criado em laboratório ou não. Aparentemente sim. E esse vírus, ele tem uma possibilidade de contágio, sim. Então, e ele perguntou, como é que foi, como que você se sentiu? Então, essa é a primeira questão. Eu vou falar 3 coisas. Como eu me senti, o que eu aprendi e o que mudou na minha vida, em tudo, tá? Então, como eu me senti? Primeiro de tudo, eu achei que eu não ia pegar, que eu não ia fazer a doença. Por quê? Porque eu tenho um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? É um estilo de vida, por exemplo, nos últimos 2 anos, eu faço jejum intermitente. Eu como das 7 da manhã às 15, 16 horas. E pronto, não janto. Isso me fez sentir muito bem, dormi melhor, baixou o meu peso, estabilizou, né? Então, eu tenho me sentido muito bem. Atividade física, caminhadas 3 vezes por semana. Também nos últimos 2 anos. Complementos, suplementos, eu uso vários que estimulam e melhoram o sistema imunológico. A maioria deles naturais. Então, são algas, são 3 tipos de algas. A espirulina, a clorela e o BioVitality. Usava o cogumelo do sol, várias outros, né, durante todo esse tempo. Trabalho emocional. Eu, como médico e constelador, eu só consigo trabalhar nos outros aquilo que eu trabalho em mim. Eu só consigo facilitar uma constelação se eu estiver totalmente disponível, se eu tiver um trabalho interior, se eu estiver bem focalizado com a grande alma. Porque se eu tiver com intenção, eu vou prejudicar a vida da pessoa que me procura. Então, isso não faz sentido para mim. Então, trabalho emocional e contínuo, de meditação, de tudo. Água morna pela manhã também, faz pelo menos 1 ano e meio. Atividade física, jejum intermitente, dormir cedo, acordar cedo. Que mais? Alimentação, quase sem trigo nenhum, pouquíssimo derivado de leite de vaca, mais recentemente, depois da Nova Zelândia, que é o maior produtor e exportador de leite, acho que do mundo, né? Eu voltei a comer um pouco de queijo e voltei a tomar um pouco de leite também, que eu não tomava antes. Mas, no geral, minha alimentação, assim, não tem pouquíssima carne, nada de carne de porco, bacon, essas coisas, salsicha, linguiça, embutidos não. Feito uma alimentação boa. Então, com tudo isso, eu pensei, eu não vou fazer essa doença. Eu não vou pegar essa doença. O que acontece é que a gente que estuda a nova medicina germânica, nós sabemos que a doença, quando aparece os sintomas, já não é a doença começou antes. Então, a doença vem de dentro. Vem de um conflito emocional que, de alguma maneira, afeta meu sistema imunológico e me abre, me deixa frágil para manifestar sintomas de algo que tem a ver com aquele conflito emocional. Vocês estão comigo? Então, a doença começa com um conflito emocional e ele vai levar um tempo para manifestar. Quando que ele manifesta? Quando eu me organizo segundo aquele conflito emocional. Esse conflito emocional, ele é da mais variada, dos mais tipos diversos, né? Depende muito da história de vida da pessoa.
depende do quanto que ela percorreu, quais são as dúvidas, quais são as questões dela. Então, no final, eu vou abrir para perguntas. Eu estou ainda na primeira parte, como eu me senti, daquelas 3 questões. Então, teve um fato muito marcante. Teve um fato. Eu estava na minha casa, um sábado, tomando sol, tocou o telefone, era a filha de um médico, amigo meu, muito amigo meu. É o seguinte, olha, ela me chama de Tom. Tom, o papai está com Covid e a gente vai interná-lo e eu queria saber se você pode ajudar. Que é um médico, assim, amigo meu há 43 anos, foi a pessoa que me apoiou na homeopatia, que me ensinou homeopatia, foi meu professor de homeopatia. Eu estava no primeiro ano da faculdade, ou seja, 1978. E ele se tornou um mentor para mim. E algumas vezes, umas 2 vezes, eu procurei no papel de pai para pedir conselhos. Uma pessoa ética, uma pessoa amorosa, uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que tinha também muita reserva. Ele era muito reservado. E por ser reservado, eu respeitava essa reserva dele e não procurava muito para contatos, porque eu sabia que ele ficava mais na dele, né? Mas sempre o respeitei e tinha muita gratidão por ele. Eu chego na casa dele no sábado, dia 25 de julho, e o encontro daquela maneira, né? Com tosse, já vários dias sem comer, com febre, e sem conseguir andar direito, tossindo. E eu ajudei a pegar as coisas dele, coloquei o chinelo que estava sem chinelo, coloquei a meia no pé dele que estava sem meia, ajudei a colocar no carro, e levamos ele para o hospital, fiquei junto com ele no hospital até as 10 horas da noite, no sábado. Voltei no domingo, fiquei com ele na parte da tarde, com umas 4 horas conversando com ele. Depois disso ele foi agravando, e na segunda-feira o oxigênio dele teve que ser aumentado, eu vi a tomografia dele, e ele estava com 40% de pulmão tomado, e na segunda noite ele evoluiu para ser entubado. E depois a família dele, na terça-feira, levou ele para o Einstein de São Paulo. Mais tardiamente, fiquei sabendo que a cepa, né, que ele tinha sido diagnosticado com essa delta, e por conseguinte eu tive esse contato. E o que aconteceu comigo? Na segunda-feira eu amanheci já com uma dorzinha de garganta, na terça uma dor mais forte de garganta, e na quarta-feira de manhã com febre. E eu já tinha dado uma relentada nos atendimentos, ia ter uma mentoria que eu ia fazer na terça-noite, acabou a internet, teve um raio aí, caiu, eu não fiz, já foi bom, economizei energia, dormi cedo. Então na quarta-feira de manhã eu falei, epa, quando você acorda com febre, com tosse, como eu me senti? Primeira questão, olha, nessa hora, médico quando vira paciente é muito difícil, confesso para vocês. Eu me senti assim meio, e agora, o que eu vou fazer? O que eu faço? Que tratamento eu faço? Eu procuro um médico? Se eu procurar um médico, ele não vai considerar homeopatia. O médico que eu iria procurar, que era o Matheus, estava internado. Eu vou procurar outros colegas? Eu não sei. Eu vou chegar lá tossindo? Eu fiquei assim, sabe? E médico gosta de se tratar, eu confesso. Desde pequeno, desde sempre eu gosto de me tratar. E eu comecei a tomar meus 2 medicamentos homeopáticos. E eu decidi tomar, então, a azitromicina também. Porque eu vi que tinha um componente pulmonar. Como eu já tive outras pneumonias antes, nos últimos 12 anos, eu sei o sintoma qualquer, eu sei direitinho. No dia seguinte, na quinta-feira, eu fiz uma tomografia e estava realmente o pulmão começando a ter algumas áreas, né? Fiz exames de sangue todos e nada, assim, todo indicando uma leucopenia, indicando um processo agudo. E aí eu sabia que pelas 5 leis biológicas, você fica nessa fase, que já é a fase de cura, que dura 21 dias.
E quando o sintoma aparece, resolveu o conflito. Qual foi o conflito? Revivi a perda do meu pai. Revivi algo que não estava totalmente organizado dentro de mim, que é a separação, né? E a separação ectoderma, pega um órgão de ectoderma e pegou os brônquios, né? Não bronquíolos. Não. E esse processo todo foi indo. Eu tive 8 dias de febre. Variava, 37 a 38, e dava inapetência. Tinha dia que eu comia uma maçã o dia inteiro, não tinha vontade de comer. A esposa e a filha em Brasília, e eu fiquei 2 semanas sozinhos. Nessas semanas eu fiquei em casa, fechado, dispensei empregado, não fazia nada para mim. Então, como que eu me senti? Vem medos, e vem inseguranças, vem segurança, vem assim, confianças em alguns aspectos. Primeiro, que nada é por acaso. Segundo, eu tinha alguma questão sem resolver, questão emocional. E eu tive esse tempo todo, desativei consultório, 3 semanas praticamente, e eu tive esse tempo para olhar para dentro, fazer essa viagem, né? Então, como que eu me senti? Eu me senti diante da minha vida, eu me senti provado por aquilo que eu faço, está dando certo ou não. Eu me senti que quem cuida de mim sou eu. Eu me senti também com essas incertezas a respeito dos tratamentos. E aí eu procurei um colega meu, da minha turma, que é infectologista, e fui trocando algumas ideias com ele. E fui lendo, também não queria ler nada, é uma hora que você não quer nada. Quem teve, vocês viram que eu coloquei lá no meu Instagram, algumas pessoas já deram comentários que tiveram também quadro pulmonar. Então, como é que eu vejo isso hoje, né? Eu vejo o Covid como a doença do medo. O meu pulmão, pelas 5 leis biológicas, tem a ver com medo. Diferentemente da acupuntura, que passa a ver como tristeza, né? A tristeza é aquilo que se segue ao medo quando a gente não consegue fazer o que nós queremos fazer. O mundo vive essa epidemia de medo e de tristeza. O medo só aumenta a chance das pessoas terem o Covid. Quanto mais medo, maior a chance. Quanto mais segurança naquilo que você faz, no seu estilo de vida, na sua alimentação, nos seus complementos, nos seus hábitos, na sua parte emocional e na sua, quanto mais você investir nessas 5 variáveis e alimentação, né? E isso for mais pleno e você mais saudável, menos chance você tem de fazer qualquer doença. Porque eu estava assim também mergulhando, né, pela minha idade e pelos meus 61 anos, não ter nenhum tipo de doença, não ter pressão alta, não ter diabetes, é nada, né? Assim, é nada. Tirando esses quadros pulmonares que são agudos, nada, nenhuma doença crônica, nenhuma doença autoimune, nada. Então, assim, o que eu procurei fazer da minha vida? Sempre uma vida saudável, o mais possível. Então, como eu me senti? Eu me senti confuso no primeiro momento, me senti perdido, não sabia direito o que fazer, tive dúvidas, e como o próprio René Descartes fala, a dúvida é o princípio do conhecimento, né? Se você só tem certezas, você não aprende mais nada. E aí eu fui atrás disso tudo. E fazia o controle, né, do oxigênio em casa. E na outra quinta-feira, ou seja, quando estava com 11º dia, eu fiz uma outra segunda tomografia. E aí fui ver o pulmão 15% tomado. Então, assim, tive uma restrição, tinha um cansaço, que durou mais ou menos até o 20º dia, 18, 20 dias. Com 20 dias, com 12 dias a febre foi embora, e eu fui devagarzinho melhorando, começando a comer, e tinha perdido 3 quilos. E tinha ganhado muita. Aí é a pergunta, né? O que eu ganhei? Primeiro é o que sentiu. Segundo, o que aprendeu, o que ganhou.
Então, o que eu aprendi? Eu aprendi, primeiro, vale a pena você investir em você mesmo. É você que cuida de você. Você não pode responsabilizar ninguém, a pessoa que me chamou, quem tem vírus, o vizinho. Você não pode responsabilizar ninguém pela sua doença, tá? Ninguém. Eu sou responsável pela minha saúde, por aquilo que acontece comigo e aquilo que eu atraio, consciente ou inconscientemente. Eu atraí essa doença, eu fiz essa doença para resolver algo que ainda não estava resolvido na minha vida. Então, depois eu vou explicar para vocês o que mudou. Então, o que eu aprendi, tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Semana passada teve um International Summit lá em Roma, eu assisti algumas aulas, alguns americanos falando, e realmente o tratamento precoce, cara, eles deram aquela lista toda, o zinco, peguei as doses, então acabei de tomar toda a nota desse tratamento. Eu estou com ele bem definido, então isso eu aprendi a fazer o tratamento inicial com drogas, fora o tratamento homeopático, embora o tratamento homeopático seja muito bom, e na maioria dos casos ele pode ser associado ou não ao tratamento alopático, foi como eu fiz comigo. O que mais eu aprendi? Aprendi a respeitar o vírus, né? No sentido de que a contaminação existe, mas se eu me precaver e se eu tiver uma boa imunidade, o vírus não vem para mim. Né? Então, assim, se eu viver uma vida... Não dá para viver sem medo, né? Mas com o menos medo possível, menor chance que você tem de fazer a doença, tá? Então, o que eu aprendi? Aprendi isso, aprendi a me resguardar, aprendi a respeitar as pessoas que têm, sentir a dor das pessoas que têm e as pessoas que estão indo embora, né? As pessoas que o corpo não aguenta, já tem outras doenças, já estão doentes, já estão com o emocional doente, e eu tenho visto isso. Essa é a grande diferença. Uma das coisas que me abateu, e talvez a origem maior da minha doença, foi quando eu senti que esse meu amigo, ele tinha desistido da vida. Ele estava indo morro abaixo. Eu vi ele solto. Eu vi a energia de guerreiro dele se extinguindo. E é como se algo dentro de mim falasse que ele iria embora. E ele ficou internado no Einstein quase 40 dias, né? Até que ele não resistiu. E ele morreu não faz 2 semanas. Algo em mim sabia que isso ia acontecer e talvez essa tenha sido a maior causa, né? O medo da separação, né? Das pessoas queridas. Isso nos abate, isso é um dos fatores de adoecimento muito grande. Vem desde a criança, vem desde a infância. Esse é um conflito da nova medicina germânica, é muito explicado, que nos liga a pulmão. Então, o que eu aprendi? Aprendi o seguinte: maior aprendizado. Resolva tuas questões não resolvidas. Isso estava ainda por se resolver dentro de mim. A morte do meu pai, 3 anos e meio atrás. Resolva o que você tem como conflito. Resolva aquilo que você não aceita em você. Resolva os conflitos emocionais que mais doeram na sua vida. Resolva os lutos que você não conseguiu aceitar. Resolva as separações que você ainda não conseguiu integrar na sua vida. Resolva a sua questão com a sua mãe, enquanto é possível. Resolva a sua questão com o seu pai. A sua vida vai melhorar muito. E essa resolução das questões e dos conflitos emocionais, ela é fundamental, tá?
para você ter saúde, para você ter imunidade. A sua imunidade depende disso. Então, quanto mais você investir nisso e puder resolver, melhor. E para quem quer, no final eu vou contar uma oportunidade que vocês têm, caso vocês queiram resolver conflitos emocionais. Bom, essa é a segunda parte. A primeira é como eu me senti, a segunda é o que eu aprendi, a terceira é o que mudou. Então, uma das coisas que mudou, depois de ter isso tão claro, né, que o conflito emocional, ele é sim o maior desencadeador das doenças, sendo ele o medo o mais forte, o mais intenso de todos. Eu insisto, e é por isso que eu estou fazendo essa live, para falar isso para vocês, que disto vem o teu bem-estar. A forma como você olha para o que acontece na sua vida, ela fundamenta a sua felicidade ou não. Tem pessoas que ganham um presente, em vez de agradecer pelo presente, falam, não, mas esse é azul, eu queria rosa. Tem pessoas que você ajuda uma vida, 10 anos. Quando você vira as costas, te enfia uma faca. Hoje, o que mudou? Eu deixo nas minhas abordagens dos casos individuais, das constelações, eu vou olhar sempre para o conflito emocional. Então, isso é uma confirmação de toda essa estrutura teórico-prática da nova medicina germânica. Ela está aí, tanto nas partes, tanto no sintoma, nas doenças, na visão, do que traz sofrimentos para os seres humanos, desde uma febre. As questões emocionais são fundamentais. Então, tudo que eu puder fazer com o meu tempo, com a minha experiência como médico, 38 anos como médico, com todas essas dezenas de cursos, preparações que eu tenho para trazer a consciência de que quando você olha para o conflito emocional e você integra, tira a polaridade, aceita, acolhe, a doença vai embora. Quarta-feira tivemos um grupo de constelação assim. Quando a doença cai no chão sem forças. Então, isso mudou. Outra coisa que mudou, está claro para mim que o tratamento deve ser o tratamento combinado. Homeopatia, fitoterapia, descanso, reposição de líquidos e o tratamento precoce. Com um mínimo de drogas possíveis, mas todas que forem necessárias. Principalmente a partir do 3º dia, se puder ser. Ou a partir do momento que aparece a febre. Eu acho que esse foi o grande aprendizado e o que mudou. Então, eu vou responder, deixa eu ver, tem as perguntas aqui. E tem gente que querendo falar. Deixa eu ver quem que está querendo falar. A Eliana está querendo falar. Eliana Portilho. Bom, não sei se a Eliana quer falar. Eu vou liberar agora os comentários. Ativar os comentários. Está aqui. Ótimo. Vou ver as perguntas que foram feitas. Rita, meus sentimentos pela morte do seu amigo. Obrigado, Rita. Doutor Daito, o senhor já constelou as suas pneumonias? Rita, foi incrível, né? Uma delas aconteceu quando eu cheguei em Roma. Cheguei para ficar 8 dias em Roma. Eu cheguei em Roma, no 2º dia aconteceu essa pneumonia, né? Então, o que foi? Eu entrei em contato com o medo e a tristeza que o meu tataravô e o meu avô sentiram no ano de 1900 em Roma, tendo vendido tudo que eles tinham. Uma região um pouquinho mais ao norte ali, em Delácio, chamado Marcellina, venderam tudo, vieram para lá e foram para Gênova pegar um navio e vir para o Brasil.
essa tristeza e esse medo do que iria encontrar, de largar tudo, faz parte tanto do meu avô, Ângelo, como a minha avó, mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe foi concebida na Itália e a mãe dela veio para o Brasil com 4 para 5 meses, 1 mês de viagem. E teve ela aqui no Brasil. Deixou filhos para lá. Veio com 2 outros filhos, um de 7 e um de 14. E ela na barriga. Os outros filhos ficaram. Como que uma mãe dessa chega aqui e pare? O que minha avó sentiu dentro da barriga da minha bisavó? Então tudo isso, todas essas emoções, elas estão no DNA, no meu DNA, na família. E quando eu chego lá, elas vêm à tona, porque elas não foram concebidas, aceitas, integradas. E eu, naquele momento, eu entro em contato com suas emoções, tá? E trabalho essas emoções. Então isso é constelar, é você chegar na origem da questão fundamental, né? BS Nunes, deve-se tomar a dose de reforço com o mesmo tipo de vacina? Olha, as vacinas estão sofrendo alterações, né? Primeiro disseram que era 2 doses só, agora já vem terceira. Lá nos Estados Unidos já estão falando uma dose a cada 5 meses, alguns lugares já estão pensando já em 4ª dose. Enfim, eu estou achando que eu esperaria um pouco para ter um pouquinho mais de clareza nesses resultados para tomar essa decisão, tá? Vamos lá. Patrícia Martins, como em tempos de Covid administrar o medo? Patrícia, é o seguinte, se eu for colocar a resolução do meu medo fora de mim, sabe quando eu vou resolver? Nunca. Porque vai ter sempre alguma coisa fora de mim que me ameaça. Então, quando eu tenho medo, olha só, vou descrever uma situação. Todo mundo conhece uma parábola numa parte do Evangelho de Jesus, quando os discípulos estavam no barco e Jesus vem andando em cima das águas. E aí, era de noite, aquela névoa assim, não tinha muita luz, né? Não tinha muita lua. Eles olham, vê alguém andando e falam, é um fantasma, não sei o que. Até que Pedro fala, é o mestre. E aí Pedro fala para Jesus, mestre, manda que eu vá até você que eu vou. Jesus fala, vem. E ele sai do barco e vai andando nas águas também. Aí ele está andando, tá? De repente ele olha, começa a vir um ventinho, tem uma onda do lado, ele dá uma olhadinha na onda, dá uma olhadinha no vento. O que acontece, Patrícia? Ele afunda. É assim que acontece com a gente. Quando a gente mantém os nossos olhos naquilo que é um objetivo espiritual, naquilo que a gente realmente acredita, nos nossos valores, naquilo que Deus nos mostra, na nossa experiência com Deus, e eu não quero pôr intermediário nenhum nesse meio aí, é você e Deus direto, você vai andar sobre as águas. Nada vai te afetar, nenhum vento, nada. Mas se você começar a olhar para fora, o meu morreu outro, na rua foi assaltado, você vai afundar e não tem como você ficar sem medo. Então a melhor maneira é você entrar no autoconhecimento. Qual que é o estado contrário do medo? É o estágio de flow. No estado de flow você tem plena confiança, que é o estado de fluidez. Você tem plena confiança em você. Você já não olha mais para fora, porque você está centrado. Você tem objetivos claros. Você já não quer controlar nada, você está à mercê. Você está aceitando o que vem. Você diz sim para tudo. E você flui, você não controla as emoções, você libera as emoções. Esse é o melhor ganho, um dos melhores ganhos que eu tenho assim, hoje é isso de liberar emoções, falar o que sente. Então tá aí o convite, Patrícia. Lá aqui no meu Instagram tem lá as informações, nos links, do Linktree tem lá Fluidez, tem um curso online de 9 semanas a um preço bem acessível, um pouquinho mais que uma consulta de 1 hora comigo, você vai ter praticamente 15 horas, tá? Podendo resolver muita coisa. Então é um investimento bem tranquilo, com um ganho bem legal, tá? Meus aprendizados foram muito parecidos. Legal, Sabrina, você já... Eu vi seu compartilhar lá no feed, muito obrigado, viu? Lucy, ficará gravada? Sim, Lucy, ficarão gravadas, viu?
Saudades, meu querido. Estamos em lockdown de novo aqui faz 5 semanas. Pois é. Essa questão de prender as pessoas em casa, você viu, na Alemanha foram quase 8 meses, né? É uma reclusão na Irlanda, Inglaterra, vários lugares prendendo realmente as pessoas, né? E vamos lá. Cheguei agora, muito bom ouvir suas experiências. Obrigado, Hilda. André, você acha que a vida voltará ao normal? Não, André. Nunca, o mundo nunca será mais o mesmo, tá? E esse negócio da máscara, algumas pessoas vão continuar usando para sempre. O vírus, ele de pandêmico, ele vai continuar endêmico. Algumas pessoas, que nem gripe hoje, que nem outras doenças, sarampo e tantas outras doenças, dengue, chikungunya, são doenças virais e elas estão por aí, depois vai chegar num nível que elas vão ser endêmicas. Vai existir, mas não vai existir esse auê todo que está existindo, tá? Sabino, Pedro estava com medo de caminhar nas águas. Não, ele não teve medo, ele teve confiança no começo. É isso que a gente faz, a gente tem confiança, a gente tem fé. A gente vai para fazer algo, porque você sabe o que está fazendo. Aí você pensa no outro. Será que o outro vai... A aprovação da opinião do outro. O que o outro vai pensar se eu falar isso, se eu fizer isso? O medo de ofender os outros, o medo de decepcionar os outros. Aí você afunda na água. Sabina, ele falou, tenha fé e venha. Pois é. Ele caiu. Andréa Monsano. Interessante você falar sobre esse sentimento de estar na terra dos antepassados. Eu estou morando no sul e esses sentimentos ainda mais agora estão próximos aos 20 de setembro. Têm sido bem importantes, ainda mais está agora. Então, o que acontece agora 20 de setembro? Nós estamos realmente numa transição. Doutor, meu marido de 2 em 2 anos tem algum problema de saúde com cirurgias. Dessa vez foi o Covid. Ficou muito mal, acredito que seria muito bom constelar isso. Ele hoje está prestando atenção. Pois é, sim. Quando tem algo escondido que causa uma doença, um sofrimento, uma repetição, tá? Se aventure para a constelação para ver o que tem lá. Edilene, sempre fecho os olhos, sempre olho para o medo com muita cautela, querendo entender o que ele quer me mostrar. Tem horas que dá um pânico, mas tento manter o foco na vida, em tudo que superei e decido seguir. Simone, tomei sol todos os dias durante a pandemia porque trabalhei em casa e online. Minha vitamina D estava 31. Agora fiz exame e está 14. Levei um susto. O que será que aconteceu? Simone, a vitamina D, normalmente ela é baixa mesmo, sabe? Mesmo, o sol, ele só mantém, ele não aumenta. Então, eu tomo 5.000 unidades por dia. Já faz o quê? Faz 1 ano. Tomo 5.000 unidades por dia, tá? Eu tinha certeza que eu não iria pegar. Foi uma tapa na minha cara. Eu baixei a guarda. Na verdade, como falei, né? Ela veio me mostrar, eu sou grato à doença. Porque ela me trouxe à tona um conflito que eu não tinha consciência e agora eu tenho e tive a chance de resolvê-lo. Gratidão, doutor. Já te sigo há algum tempinho. Estou amando. Maravilha. Lu Gomes, doutor, você acha que o arsênico pode ser usado como para tratamento? Pode sim, viu? Pode e também usado como preventivo. André, 20 de setembro é o dia da Revolução Farroupilha, aqui no Sul, uma das datas muito celebradas e tem toda a carga emocional ainda mais ligada à família de origem. Ah, tá aí. Eu estava olhando muito para a morte, mas agora desisti e resolvi ficar aqui. Pois é, todos nós temos, você também tem, dentro de você, algo que te conecta à vida, que quer a vida, que quer aventura, que quer o amor, que quer a liberdade. E tem algo aqui que quer a morte, quer desistir, põe você em depressão, quer vingança dos outros, tem raiva dos outros, tem ciúmes, né? Ciúmes é a pessoa tem aquilo que você quer ter. E aí você tem a envia, que você quer destruir a pessoa que tem aquilo que você quer ter. Aliás, está tendo uma série, a cozinheira de, como é que chama? Lá da Espanha, Castamar, La Cocinera de Castamar. É um filme interessante, é um compêndio de emoções humanas. Essa envia, envidioso, né? O ciúmes, a traição, a mentira, tudo aqui é morte.
existe a vida dentro de você. Elas brigam. Qual fica mais forte? Aquela que se alimenta mais. Se você alimentar o medo, é morte. Se você aumentar a felicidade, é vida. Se você aumentar a fé, ela te leva adiante. Se você aumentar a descrença, você vai naufragar. Então, vida e morte estão os dois do nosso lado, tá? Meu emocional estava numa tristeza sem tamanho. Pois é, aí vem a doença para te curar. A doença vem para nos trazer de volta para nós mesmos. Ok, queridos, então eu quero encerrar aqui para vocês dizendo que foram essas as minhas questões, como eu me senti, o que eu aprendi e o que mudou. O que mudou é isso, eu faço questão de insistir que o conflito emocional é o que vai te fazer ter prosperidade, é o que vai fazer você ter felicidade, é o que vai fazer você ter saúde plena, é o que vai fazer você brilhar a sua luz no mundo, deixar a sua mensagem, alcançar o teu propósito da tua existência, resolvendo os seus conflitos emocionais. Está aí o convite para você dar uma olhada lá no curso Fluidez. Beijo e bom resto de domingo para vocês.